Olá, tudo bem com vocês? Eu sou José Luiz Pinotti e mais uma vez, em nome do Elton Nadai, quero agradecer toda a equipe da Lumiarte pela oportunidade de participar deste espaço plural e democrático de discussão. E a nossa conversa de hoje é sobre inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um assunto complexo, porém hoje imprescindível, né? Responsável por grandes transformações, tanto positivas quanto as negativas, e por esses motivos precisamos estar atentos, né? E abertos para construir debates em todas as esferas da sociedade. Para discutir esse tema tão polêmico, a inteligência artificial, que comprovadamente pode ser utilizada aí com eficiência em praticamente todas as esferas da sociedade, considerando, lógico, as especificidades de cada área e a expertise também de seus usuários, né? Vou fazer aqui um pequeno recorte, né, até para respeitar nosso tempo, relembrando um outro momento da nossa história, também responsável por grandes transformações no cotidiano das pessoas, também, né, com aspectos positivos e negativos, que foi a Revolução Industrial. Mas antes, né, de abordarmos especificamente o nosso tema, uma síntese do meu currículo, né, até para justificar a minha presença aqui. A minha formação em comunicação social, com graduação em publicidade e propaganda pela Universidade Metodista de Piracicaba, onde iniciei a minha carreira acadêmica. Tenho pós-graduação em jornalismo também pela Unimep e mestrado em comunicação e cultura pela Universidade de Sorocaba. Eu trabalho com produção audiovisual e atualmente sou professor do Claretiano Centro Universitário, né, na cidade de Rio Claro, e ministro aula nos cursos de publicidade, propaganda e design gráfico, especificamente nas disciplinas de tratamento de imagem, produção audiovisual e fotografia publicitária. Né, aproveitando, né, para destacar que nos meios de comunicação, né, a inteligência artificial chegou, né, com muita força, tanto como ferramenta de suporte, aí, contribuindo expressivamente na produção gráfica e audiovisual, mas também como uma ameaça, né, considerando as possibilidades de um derramamento de fake news, né, o que evidentemente representa uma grande preocupação. Mas foi justamente nesse ambiente acadêmico que eu tive a oportunidade, aí, o privilégio de vivenciar junto com outros colegas professores de diferentes áreas e os profissionais ligados às ações de implantação de novas tecnologias, principalmente no período, né, de mudança do suporte analógico para o digital. Então, a chegada das tecnologias digitais, tanto no aprimoramento dos sistemas operacionais das instituições de ensino, com o desenvolvimento de plataformas que permitem, né, maior integração do aluno com o professor, e os demais serviços que facilitam essa conexão dos alunos com a instituição. Assim como, né, o ensino à distância, né, e, sobretudo, avaliando aí todas as mudanças e aprimoramentos, né, que são recorrentes no ambiente acadêmico, sempre com destaque nas atualizações das matrizes curriculares, para que os alunos possam chegar, né, melhor preparados ao mercado de trabalho. E
evidentemente, né, lógico, que a inteligência artificial está presente hoje nesse contexto. E no mercado de trabalho também, né, é visível, né, os desafios diários, né, que são muitos, e precisa também de constantes atualizações. E entre tantos desafios, né, a inteligência artificial também está aí, né, batendo em cada uma das portas. Mas, né, qual é a preocupação, né, com a inteligência artificial? Para alguns é que a máquina definitivamente, em algum momento, vai substituir o homem. E aí, né, você vai perder o seu emprego. Assim como acontece com qualquer outro equipamento, né, o fabricante lança um modelo novo, mais eficiente e substitui o anterior. Então, né, por essa ótica da substituição pela obsolescência, isso significa que em um dado momento o ser humano vai ficar obsoleto e ser substituído por um robô, né, equipado com inteligência artificial muito mais eficiente, né? Não fica doente, não tem direitos trabalhistas, né, trabalha período integral, se quebrou, substitui, né, de uma forma, né, mecânica. Mas não é bem simples assim, né? Bom, para entender esse processo, então vamos fazer um pequeno recorte na história e voltar lá no período da Revolução Industrial. E o que foi, né, a Revolução Industrial? Eu não vou entrar, lógico, em detalhes, mas vou fazer aqui apenas pontuar alguns aspectos que de alguma forma podem ser comparados com o surgimento da inteligência artificial hoje. Então, a Revolução Industrial foi um período de transformações econômicas, sociais e tecnológicas. A primeira Revolução Industrial ocorreu entre os séculos 18 e 19, ali por volta de 1760 a 1850. Teve início lá na Inglaterra e depois foi se espalhando para outras partes do mundo e perdura até hoje aí os reflexos, né, daquele período. Então, resumindo de uma forma bem simples, a Revolução Industrial foi responsável pela substituição do trabalho manual, né, pelo trabalho feito por máquinas. Isso significa que já passamos por esse processo, que hoje, de certa forma, é o que pode acontecer, né, com a inteligência artificial. Isso, né, fazendo uma observação bem superficial. Então, em alguns setores, isto já vem acontecendo, né? Um exemplo disso é a robótica, né? Principalmente na indústria automobilística e tantas outras, em que a implantação, né, dos robôs já vem sendo feita há bastante tempo. Para deixar um pouco mais claro os efeitos da Revolução Industrial e também pontuando de forma bem objetiva, vou destacar algumas das principais características, né, deste período de transformação pela Revolução Industrial. Então, houve inovações tecnológicas, né, com novas máquinas, né, com novas tecnologias, com o objetivo de atender aí também, né, as novas demandas de produção.
mudanças na produção. Então, o que era feito artesanalmente passou para o processo de produção em grande escala. A urbanização, né, o crescimento rápido das cidades, provocado pela grande migração, no início principalmente da zona rural para a cidade. Então, as pessoas vinham em busca de trabalhos, né, de oportunidades de trabalho nas fábricas. Então, houve também avanços nos transportes e nos meios de comunicação. Então, expansão dos meios de transporte, podemos considerar aí inicialmente as ferrovias e os navios a vapor. E na parte de comunicação, as melhorias vieram com o telégrafo. Então, para quem não conhece, né, dá uma pesquisada e ver como é que o telégrafo funcionava, e se nós compararmos hoje, né, com os nossos meios de comunicação, fica difícil imaginar que para aquele momento, né, ele foi tão importante. E também os impactos econômicos. Então, desenvolvimento do capitalismo industrial, né, por esse aumento da produção e da produtividade, e também mudanças nos mercados globais, né? Hoje nós falamos muito, né, na globalização. Essas mudanças, consequentemente, elas refletiram, interferiram na vida das pessoas. Para alguns de forma positiva e para outros nem tanto, né? Mas é uma consequência do processo de transição. Para esses dois aspectos que são aí resultados da Revolução Industrial, inovação tecnológica e urbanização, eu vou deixar a sugestão de 2 filmes que abordam o impacto dessas mudanças nas pessoas, principalmente para aquelas que não estavam preparadas. E a maioria das pessoas, né, evidentemente, não estavam preparadas para essas mudanças. Então, no aspecto inovações tecnológicas, o filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, de 1936, né, um clássico, né, do cinema, representa muito bem, né, inclusive de forma bem humorada, né, esse período. E no processo de urbanização, o filme A Hora da Estrela, que é baseado no livro da Clarice Lispector. O filme é de 1977. Ele retrata bem essa questão da urbanização, pegando, né, essa migração, né, da mão de obra desqualificada, né, vindo das regiões norte, nordeste para os grandes centros em busca de uma oportunidade de trabalho. A Revolução Industrial certamente provocou um impacto intenso e duradouro em todos os setores da sociedade, né? E assim como as artes visuais, como o exemplo do filme do Chaplin e a Hora da Estrela, vários outros autores, né, de diferentes áreas também, né, discutiram, questionaram as consequências dessa mudança, né, repentina, com essas ações provocadas pela Revolução Industrial, principalmente para as classes menos favorecidas, né, enfrentavam aí dificuldades dessa mudança repentina e grande parte não estava preparada, né? E as pessoas sempre buscam melhores condições de vida e acabam saindo de suas regiões e se aventurando principalmente para os grandes centros urbanos. Então,
naquela época, né, naquele período, né, dessa transição, né, é evidente que a condição, né, era bastante diferente, mas, né, o impacto, né, foi bastante significativo. E hoje, né, retomando aqui a questão da inteligência artificial, né, é nesse sentido, né, que eu quero começar a falar sobre a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial também não é tão recente quanto parece, né? Na década de 40, um inglês chamado Alan Turing, era matemático, cientista da computação, filósofo, tinha uma série de atribuições, né? Ele começou a pesquisar, né, sobre a possibilidade de criar máquinas que pudessem imitar o pensamento humano. Então, se a Revolução Industrial veio substituir o trabalho artesanal pela produção automatizada em grande escala, a inteligência artificial já foi bem além, né? Os objetivos, né, já ultrapassavam essa mera questão de produção, né? Ela quer competir, né, com algo que até então era próprio, único do ser humano, a inteligência, né, a capacidade de raciocínio, né, de discernimento das coisas, né? Nesse período, o Turing chegou a ser chamado de pai, né, da inteligência artificial. E não foi só ele, né? Outros cientistas nesse período também se dedicavam, né, ao tema. Em 1956 aconteceu, né, a conferência que era chamada de Dartmouth, né, que reuniu alguns dos principais pesquisadores pioneiros, né, das áreas da matemática, ciência da computação e até da psicologia, para discutir essa possibilidade da inteligência artificial, né, da implantação da inteligência artificial. E esse evento é considerado o ponto de partida formal para a inteligência artificial. E o objetivo do evento foi justamente, então, discutir a possibilidade de fazer com que os computadores tivessem capacidade de realizar tarefas que até então eram melhor ou unicamente executadas pelos seres humanos. Então, nessa época também, lembrando, né, os computadores eram máquinas grandes, né, eram lentos. Isso, lógico, se comparado, né, ao que nós conhecemos hoje, em termos de tecnologia. Bom, com o passar dos anos e aí os avanços obtidos em computação, né, a aplicação, o entendimento dos algoritmos que impulsionaram, né, o desenvolvimento da inteligência artificial, essas ações começaram a fazer sentido, né? Então, já na década de 80, né, outros grandes avanços em computação e o aprimoramento também, né, dos algoritmos que ajudaram a impulsionar, né, o desenvolvimento da inteligência artificial. Na década de 90, né, o desenvolvimento das redes chamada pelos especialistas, né, de TI, de redes neurais artificiais,
né, com capacidade de reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, né, e seguindo, né, essa crescente, né, na evolução da inteligência artificial. Hoje, né, dispomos de máquinas que utilizam, né, essas redes neurais profundas, né, e que chegou a avançar assim, a avanços, né, expressivos em campos como reconhecimento de imagens, né, tradução automática e coisas como veículos autônomos, né? Além disso, né, o surgimento aí da inteligência artificial generalizada, né, também vem crescendo e se tornando diariamente parte integrante das nossas vidas, né, das nossas rotinas, né, exercendo funções assim como a Alexia, né, que acende a luz, que liga o ar-condicionado, que liga a televisão, né, o Google Assistente também, né, com uma série de suportes aí para as nossas ações do dia a dia. Bom, enfim, né, hoje estamos já impregnados pela inteligência artificial. Porém, né, o que vem preocupando muito os especialistas é a inteligência artificial generativa. Então, inteligência artificial generativa é um tipo de sistema de inteligência artificial capaz de gerar textos, imagens ou outros meios de resposta quando solicitada apenas utilizando a linguagem comum. Então, basta abrir o aplicativo, digitar no campo disponível a descrição do seu pedido e em segundos você tem o texto, a imagem, com as características que você solicitou. Então, não é uma busca comum quando você digita ali, né, num site de pesquisa sobre determinados assuntos e você recebe, né, uma série de artigos, de textos, de material que você vai pesquisar e selecionar e realizar o texto. Né? Na internet generativa, na inteligência artificial generativa, ela te dá o texto pronto, né? Basta você fazer a solicitação, né? E o teu texto já vem pronto, né? Assim como a imagem com as características que você solicitou. Então, se for considerar, né, de forma superficial, isso é ótimo, né? Certamente vai otimizar o seu tempo, o seu trabalho, vai ficar tudo muito mais ágil. Mas não é tão simples assim, né? A preocupação é como, né, essa ferramenta pode ser usada, por exemplo, para disseminar informações falsas, né? As fake news que nós estamos convivendo aí diariamente, né? E a atual dificuldade, né, para prevenir essa disseminação de informação falsa, adulterando texto, vozes, imagens de pessoas, de personalidades, e para isso não tem necessidade de um profissional expert, né, manipulando o software, né? É a inteligência artificial generativa atendendo, né, a uma solicitação simples a partir de uma caixa de texto, né? E até que ponto, né, nós estamos preparados para filtrar, né, essas fake news, né?
principalmente num período como esse, né, que nós estamos vivendo, próximos às eleições, né, e as propagandas políticas não vão medir esforços para utilizar esses recursos, né, e ainda, né, para potencializar, né, essa preocupação, eu vou apresentar uns dados, né, que foram postados, né, no portal G1, né, no dia 18 de junho. Né, o título é Ranking de Alunos Brasileiros 2024, de autoria da jornalista Luísa Tenente. Como são dados estatísticos, eu vou ler, né, para não cometer aí nenhum erro. Então, no dia 18 de junho de 2024, foi divulgado pelo PISA, Programa Internacional para a Avaliação de Estudantes, que entre 56 países membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apontou-se que mais da metade dos alunos brasileiros tem nível baixo em questões que medem a criatividade. São avaliados nesse sistema estudantes na faixa de 15 anos. Desta vez, no entanto, né, o PISA foi além de mostrar se os jovens sabiam identificar figuras geométricas ou entender textos longos, né? A prova aplicada em 2022, aí com atraso por causa da pandemia, passou a mensurar também a criatividade dos participantes. Eles conseguem sugerir soluções originais para uma situação de problemas? São capazes de usar a escrita e a arte para representar uma nova ideia? Tem imaginação para criar histórias curiosas e fora do padrão? Então, o resultado, né, que entre os 56 países participantes, o Brasil ficou no fim da lista, né, na 44ª posição. Inclusive, atrás de outras nações latino-americanas como Uruguai, Colômbia e Peru. Então, nos níveis 1 e 2 de criatividade, que são os mais baixos considerados pelo PISA, estão 54,3% dos alunos brasileiros. Então, isso significa, né, que estes alunos conseguem apenas fazer desenhos isolados e simples, né, dentro de assuntos ligados ao cotidiano e apresentam ideias óbvias e têm dificuldade de propor mais de uma solução para um problema. Então, essa geração avaliada pelo PISA, né, utiliza de forma excessiva, né, as redes sociais, e esse comportamento também, né, tem sido amplamente estudado pela neurociência, né, e esses estudos vêm revelando diversas consequências negativas para o desenvolvimento cerebral e a saúde mental, né, dessa geração. Alguns dados já, né, comprovados, né, provocando alterações no desenvolvimento cerebral, promovendo ansiedade e depressão, além de distúrbios do sono. Tem alteração nas funções cognitivas, comprometimento e
comprometendo, né, a concentração e a atenção, né, além das interações sociais e empatia, né, essa relação interpessoal, né, o olho no olho, né, são ações que estão ficando de lado, né, restritas às formas de comunicação apenas virtuais. Nesse sentido, né, existe um termo, né, que é uma expressão em inglês, né, que é denominado brain rot, né, que traduzindo literalmente significa cérebro apodrecido, né, e isso se dá pelo consumo excessivo de conteúdo de baixa qualidade, que é o que mais temos disponível na internet. E é onde essa geração está aí presente intensamente, né? Então, com esse comportamento, né, o uso irresponsável dos recursos da inteligência artificial pode, sem dúvidas, afetar, né, o eleitor na escolha de seu candidato, né? E as possibilidades para isso são inúmeras, né? Então, propagação de informações falsas, né? Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial hoje, né, podem ser utilizados para criar e disseminar notícias falsas de forma muito rápida e eficiente, né? Então, essas fake news podem distorcer fatos, manipular a opinião pública e nesse sentido, enganar, né, os eleitores sobre as verdadeiras características e propostas de um determinado candidato, né? Existem também as deepfakes, né? A tecnologia de deepfake permite, né, a criação de vídeos falsos, aqueles que parece realmente que é uma situação real, né? Então isso pode ser usado também para difamar candidatos ou outras personalidades que de alguma maneira estão apoiando, né, um determinado candidato, atribuindo a eles palavras ou ações que nunca ocorreram, né? Então, o uso irresponsável da inteligência artificial na esfera política, sem dúvida, pode afetar profundamente a escolha dos eleitores, né, comprometendo aí a integridade, né, do processo democrático. E nesse sentido, né, a responsabilidade é tanto das empresas, né, que desenvolvem e operam essas tecnologias, quanto dos governos e da sociedade civil em geral, né, para poder garantir, né, que a inteligência artificial seja utilizada de maneira justa e democrática. Estamos vivendo um período em que o acesso à informação não tem barreiras, né? A internet uma janela aberta para o mundo sem filtros, né? Então acho que aí cabe a nós, né, mudar esse paradigma de que em algum momento vamos ser substituídos pela inteligência, né, artificial, né? Então, se você estiver preparado, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta eficiente
proporcionando celeridade e exigindo menos tempo, né, para atender aí com eficiência suas demandas, sejam elas quais forem, dentro da especificidade da atividade de cada um, né, e com isso aumentando, né, o tempo disponível, né, para que você possa executar outras atividades de seu interesse, né? E para isso, né, o caminho, né, para chegar a essa condição é a educação, né? É a formação, né, é uma boa, né, formação para que esse jovem, né, que hoje foi avaliado, né, dessa forma tão ruim, né, no contexto principalmente da criatividade, né, como é que nós vamos competir, né, com a inteligência artificial, né, diante de um quadro, né, tão negativo, né, de avaliação dos jovens que estão aí caminhando, né, para ocupar uma posição no mercado de trabalho, em todos os setores da sociedade. Então, o que nos resta é a educação. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, né? Agradecer a equipe da Lumiarte pelo espaço. Espero, né, ter contribuído de alguma forma. Valeu, um grande abraço a todos.